falar aqui no celular e você me acompanha aí. Então, o apóstolo Paulo, na mesma carta aos Gálatas, Paulo vai dizendo, né, que se vier alguém pregar o evangelho que não seja aquilo que eles haviam pregado, que aquilo que seja anátema, ou seja, os apóstolos tinham um evangelho eterno. Eles falavam aquilo que realmente Deus incumbiu que eles falassem. Agora, esse movimento que é representado pelo anjo, o anjo não é o anjo literal, gente. É uma igreja, ou é você e sou Fala, eu, falei, alguém que vai pregar a mensagem. Então, a mensagem ela é baseada no que está no verso 7. Dizendo em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. O que significa temer a Deus? Agora vamos desfragmentar aqui, texto por texto, o que é temer a Deus. Salomão usou algumas expressões, né, lá em Eclesiastes 12, verso 13. Salomão diz assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque é isto o dever de todo homem. Então, para Salomão, temer a Deus é guardar seus mandamentos. Temer a Deus é obedecer, é respeitá-lo, é amá-lo. E o mesmo que Jesus também vai ecoar em João 14:15. Se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. Ou seja, temor para com Deus tem a ver com a guarda dos mandamentos. Então, o movimento que iria pregar essa mensagem eterna, primariamente, eles tinham que temer a Deus, ou seja, tinham que guardar o mandamento de Deus, primariamente. Ok? O movimento que ia ter essa mensagem do evangelho eterno tinha que temer a Deus, ou seja, guardar seus mandamentos. Ariagna? mas Edu, quando fala assim, ele continua, você falou, vou explicar o que é temer a Deus. Aí ele vai, você mostrou Eclesiastes, lá diz a Uhum. mesma coisa, temei a Deus e guarde os mandamentos. Então, esse temor a Deus que eu entendo, não é só guardar os mandamentos, é obediência, não? Isso. Uhum. É isso, Obediência. é obediência. É isso. E como é que a gente sabe? Qual é que é o termômetro espiritual que mostra que nós somos obedientes? É a guarda dos mandamentos. Percebe? Agora, se Obediência com amor também, né? oi, Com amor. amor, ok. Uhum. Obediência com amor, Mas, não por mas pegando no obrigação. que Cristo fala assim: como é que eu sei que eu amo a Deus? Como é que eu sei que eu tenho um amor por Ele? É na guarda dos mandamentos. É o que Jesus falou, né? João 14:15. Se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. Ou seja, o meu termômetro espiritual que me ajuda a saber se eu realmente tenho temor para com Deus ou se realmente eu obedeço a Ele é através da guarda dos mandamentos. Ou seja, esse anjo aí que ia surgir, ele tinha que reverenciar a lei de Deus. Por isso que eu falo que os batistas pregam a mensagem, claro que pregam o evangelho, mas não pregam o evangelho eterno. E iria surgir um movimento que realmente iam pregar o evangelho eterno. Já vamos ver daqui a pouco que movimento é esse. Ariagna? Eduardo, mas o jovem rico, ele guardava os Sim. mandamentos de Deus. O jovem rico, né? Ele guardava os mandamentos, mas ele tinha o temor a Deus. E os fariseus também guardavam os mandamentos? Será que o jovem rico guardava mesmo os mandamentos? Será mesmo? Porque o mandamento, segundo a Bíblia, Jesus dividiu os mandamentos em duas partes. E o mandamento é a lei do amor. É amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Será que jovem rico ele realmente amava a Deus? É realmente algo para a gente pensar. Né? Se bem que ele diz, né? Ele diz, mas não foi as palavras de Cristo. Ele é que diz. Eu já guardo isso, Jesus, desde a minha mocidade. Eu já faço isso. Jesus falou assim: ok, se você já faz isso, então vende tudo e segue-me. Será que ele seguia mesmo, amava mesmo a Deus? Será que amava mesmo? É algo para a gente pensar, né? E os fariseus é, também não amavam a Deus. Eles podiam ter um zelo pelas coisas de Deus, mas o amor dos 10 mandamentos engloba também amar o próximo. E os fariseus, pelos que parece mostrar, eles não tinham esse amor ao próximo.
que começa com o mandamento do quê? Do quinto mandamento, que é honrar pai e mãe. E eles pegaram esse mandamento e torceram esse mandamento. E era algo para a gente pensar, será que eles guardavam realmente, tinham esse temor para com Deus? Quando a gente analisa, talvez não tivessem todo o temor para com Deus, porque o mandamento de Deus envolve amor a Deus e amor ao próximo, né? É a lei do amor, que na vertical nós temos Deus, mas na horizontal temos também o nosso próximo. Por isso que o Paulo fala em várias outras epístolas, quem ama o seu próximo cumpriu toda a lei. E será que os fariseus amavam realmente seu próximo? Parece que não, começando com o mandamento de honrar pai e mãe, que eles já haviam distorcido, né? Quando Jesus fala, vocês dizem na vossa lei, né, quem faz isso pelo pai e pela mãe, né, pode dar uma oferta e fica livre. Mas não era isso que o mandamento falava, porque realmente eles não amavam o semelhante, percebe? E temos aqui várias mãos, temos aqui Cleide e também aqui agora Cleide e Osana. Zana, vai, Osana, depois faço para o eu. Osana e doutor Lovise. Jesus falou assim, que quem guarda guarda os mandamentos, mas tropeça num só ponto, é culpado de todos. Se ele guardava, dizia que guardava todos, mas ele tropeçava nesse de honrar pai e mãe, ele não guardava todos. Aliás, ele não guardava nenhum, estava com problema com todos. Verdade. Obrigado, Osana. Leide? Também aqui em Lucas, né? Lucas 6:32 fala assim: se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Porém, nós devemos que amar os nossos inimigos e fazer o bem, né? E diz que nós temos que ser misericordioso, assim como Deus é misericordioso. Então, temer a Deus o temer, para mim, na minha concepção, temer a Deus e guardar os seus mandamentos é amar mesmo aquele que não merece ser amado, que não merece, quer dizer, eu penso, porque ele fez isso, aquele outro. Amar sem olhar quem é aquela pessoa, amar por amar mesmo, ser misericordioso com as pessoas. Não sei se eu se eu sei explicar para vocês, que eu não sei explicar bem, ou se deu para entender o meu racionamento. Faz sentido, porque quando Jesus fala assim, olha, dá tudo aos pobres e vem e segue-me, o que o jovem rico fala? Tá louco? Dar os meus bens a vender para o pobre? Tá louco? O pobre que mora lá. Por outras palavras, né? Eu estou a parafrasear. O pobre que mora lá, eu fico com a minha riqueza. Ele amava realmente? Amor aí, percebe? Não amor. E ele possivelmente não amava a Deus, né? Como devia. Agora, como é que nós podemos dar glória a Deus, né? Já vimos aqui o temor, que tem a ver com a guarda do mandamento, com a obediência, né? Em seguir a Deus, e dar glória a Deus. Há alguns textos que nos ajudam aqui o que se refere a dar glória. Lucas 17:15. Quando um dos 10 leprosos, né, voltam vendo o que fora curado, dando glória a Deus em alta voz. Ou seja, eram 10 leprosos, apenas um volta dando glória a Deus que ele foi curado. E a Bíblia fala que ele posta-se em rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E a Bíblia fala que este aí não era do povo de Deus, né? Era samaritano. João Batista também, João 3:30, o texto também clássico que nós conhecemos, João fala assim, olha, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Né? Um discípulo vem ter com João e fala assim, João, o Jesus, aquele que você batizou, ele está crescendo demais e você está ficando para trás. E João fala assim, olha, deixa ele crescer. É bom que ele cresça e eu diminua. Então, dar glória a Deus não é tomar a glória para mim. João Batista fala assim, não, a glória é toda para Deus, por outras palavras. Deixa ele crescer e eu que fique menor cada vez mais. Dar glória a Deus é reconhecer que nós somos pequenos e Deus é grande. Ok? Tem mais alguns textos aqui para a gente ver o que é isso, dar glória a Deus. Acã, outro texto clássico, né? Em frente, quando o pecado de Acã foi descoberto, Josué chama Acã e fala assim, Acã, filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel. E a ele rende louvores e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. É lógico que
Acã, ele não reconhece seu pecado, né? O Espírito de profecia fala isso, ele não reconhece seu pecado, mas, ou seja, não, na verdade ele reconhece, mas não reconhece para arrepender. Reconhece porque realmente foi pego no flagrante. Aí, ele realmente reconhece porque pegaram ele. Mas o reconhecimento de Acã não era de dizer assim, olha, gente, eu pequei, fiz errado e tal. Não, ele foi pego em pecado. Se fosse só para ele nem confessava nada. Mas a confissão dele não foi para beneficiar a ele, mas realmente veio confirmar o juízo, porque no fim das contas Acã foi apedrejado, mas a sua família, que também sabia do pecado de Acã não denunciou, como Josué havia pedido. Osana? Ele, na verdade, ele sentiu remorso. Remorso tem medo de pagar a conta. O arrependimento assume as consequências. Exatamente, verdade. Então, obrigado, Osana, muito bom. Eu gosto assim quando vocês participam, queridos. O conteúdo da mensagem, aqui do primeiro anjo, é um convite, ou seja, o movimento ou a igreja que vai pregar essa mensagem vai levar as pessoas a temer a Deus e a dar-lhe glória, ou seja, a reconhecer a Deus como Criador, como Senhor, como João Batista fez. Deixa ele crescer e eu que diminua. Ou seja, reconhece a pequenez, né? É como um alerta de preparo. Agora, o anjo fala assim, porque é chegada, ou é vinda, né? Algumas versões falam, é vinda o seu juízo. Agora, quando é que esse juízo ia chegar? Né? Olha que o Paulo fala, para nós chegarmos aqui o dia do juízo. Eu vou terminar aqui com esse texto para o doutor Levísio dar seguimento. Atos, verso 31, 17, 31, Paulo fala assim, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, quando seguimos o calendário profético, a mensagem do primeiro anjo não podia ter sido pregado antes que surgisse a igreja verdadeira. Vocês estão a entender? Porque somente esse movimento, somente essa igreja verdadeira poderia pregar o evangelho eterno. Mais um texto, Apocalipse 10, 11. Quando os mileritas têm aquele desapontamento, o anjo forte fala para eles, aquele anjo que tinha o livro aberto nas mãos, né? Fala para ele, é necessário que ainda profetizes a muitos povos, nações, línguas e reis. O movimento da decepção, o movimento milerita, quando decepcionado, foram encorajados a continuar a pregar o evangelho. Que evangelho é esse? Esse evangelho eterno. Ou seja, do movimento milerita, daquela decepção que nós estudamos no capítulo 10, vai surgir agora esse movimento verdadeiro, da igreja verdadeira de Deus, dessas três mensagens angélicas para pregar a todo mundo. E o texto, né, diz lá, a mensagem do evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, cada nação, tribo e língua, povo. Então, esse movimento que ia surgir, ele tinha que ser um movimento internacional, não podia estar apenas num só lugar, tinha que estar em todo o globo. Queridos, poucas são as igrejas que estão em todos os todos os países. Atualmente, a Igreja Adventista ela se encontra em mais de 200 países. Podemos dizer que apenas alguns países onde não autoriza ter uma igreja, né, que evangélica, uma igreja cristã, a igreja não está lá oficialmente, mas ainda assim tem lá grupos que pregam o evangelho. Então, os anjos aqui do Apocalipse 14, é uma igreja que ia surgir para pregar a mensagem do evangelho eterno. E quem tem essa mensagem do evangelho eterno, sem dúvida, que é a igreja adventista do sétimo dia, sou eu e é você, que começa com essa decepção, e Jesus encoraja eles no Apocalipse 10, fala assim, continua a pregar, continua a pregar. E agora aqui no Apocalipse 14, nós estamos vendo esse simbolismo aí do anjo, né, com três mensagens. Agora, Jesus no santuário do céu,
ele é o nosso intercessor, como Paulo fala lá em Hebreus 9:23. Era necessário, portanto, as coisas das figuras que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora diante de Deus por nós. Então, uma das mensagens desse anjo, que é o movimento que já vimos, que é uma igreja que vai pregar, é temer a Deus e dar-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Então, o mundo precisa saber que o juízo já veio. Quando é que o juízo já veio? O juízo chegou em 1844. Já chegou o juízo. É o momento quando vem o juízo. Que o Irã Edson, aí nessa foto, entende que não era a volta de Jesus, que eles haviam errado, mas que o juízo havia começado. Por isso que o anjo fala, é vinda. Repara que o anjo não diz, vai vir. Não, é vinda. Ou seja, algo que está em acontecimento. É vinda a hora do seu juízo. O juízo chega em 1844. E João, né, fala assim, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ou seja, Cristo é o nosso advogado lá no céu, junto a Deus o Pai. E para além disso, nesse juízo, ele também é o juiz. Porque João 5:22 fala, e o Pai ninguém julga, mas o Filho confiou todo o julgamento. Então, Jesus é o nosso advogado e ele também é o nosso juiz. Agora, imagine você, Cleidinha, eu sou amigo do advogado e eu sou amigo do juiz. Como é que eu posso ser condenado nesse julgamento? Não dá para ser condenado. Então, essa é a mensagem que o povo do advento tem para pregar. E que esse anjo simboliza você e eu. Temos que levar isso para toda a gente saber que Jesus é o nosso advogado, é o nosso intercessor. Então, o juízo que chegou, que aqui o anjo está a pregar, né? Ele chega em 3 fases. A primeira fase, que nós chamamos a fase de investigação, e depois, nós aqui não temos tempo para a gente esmiuçar isso tudo aí, e depois a segunda fase será a fase de comprovação, quando ocorre a volta de Cristo, vai ficar comprovado quem está salvo está perdido, e a última fase desse juízo, que é a execução, onde, quando Cristo voltar a terceira vez a esse planeta, ou seja, a segunda vez, quando ele vem agora, ele vai pegar em nós, a igreja, levar para o céu e ficar no céu 1000 anos. Quando passar os 1000 anos, vai se dar o juízo final, que é o juízo executivo, onde aqueles que não foram para o céu vão ser eliminados, ok? E então essas são as fases do juízo que chegou e que eu e você precisamos pregar. São 3 fases. Às vezes alguém diz assim, mas você é adventista e fala que o juízo é em 3 fases. Como é que isso é? Queridos, não é diferente. Quando alguém vai para um tribunal, aquela pessoa, o juiz não pega no martelo e fala assim, olha, condenado. Não. O juiz faz o quê? Primeiro analisa as obras, para saber o que o réu fez. Não, deixa eu ver aqui o que o réu Eduardo fez. Olha, estou a ver aqui que você fez isso, fez aquilo, é verdade. Se eu confirmar que aquilo é verdade, aí sim ele vai dar a sentença. Então não é o contrário que está acontecendo na Bíblia. A primeira fase do juízo abriu-se uma investigação, ok? Uma investigação está sendo feita, as obras estão sendo analisadas. E quando Cristo sair do santuário, acabou essa fase de investigação. Vai se dar a fase de comprovação. Quem vai estar perdido, vai estar perdido. Quem vai estar salvo, vai estar salvo. Então, queridos, essa aqui para a gente finalizar, eu penso que esse é o último texto agora, gente, me perdoe. Coríntios 5, 2 Coríntios 5:10, Paulo fala assim, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem que tiver feito por meio do corpo. Então, chegada a hora do juízo, é que os habitantes da terra precisam saber dessa mensagem, para que eles arrependam, para que eles não caiam no juízo de Deus, tá a ver? Agora, como é que eles sabem? Como é que o povo vai saber? Através de nós. Nós somos o instrumento de Deus. Então, o anjo aqui não é um anjo literal, mas é um símbolo de um movimento, de uma igreja representada, né, por eu e você, que vamos pregar o evangelho, ok? Vou deixar aqui essa parte aqui para a próxima semana, para o doutor Loviso aqui avançar. Cleidinha, fazemos oração?
Por favor, Du. Amém. Vamos orar ao nosso Pai. Querido Deus, querido Pai, mais uma vez aqui diante da Tua presença, estudando o livro do Apocalipse. São tantas coisas que precisamos esmiuçar, precisamos descobrir através daquilo que o Senhor deixou codificado, mas os códigos estão na Bíblia. Obrigado por esse momento aqui da Sala Emanuel. Continua estando na direção dos irmãos que estão à frente dessa sala, continua a dar sabedoria. E toda a gente que aqui vem, meu Pai, que todos saiamos daqui fortalecidos no Senhor. Que ninguém que esteja aqui nesse movimento, nessa sala virtual, perca a sua salvação. Obrigado, Pai. Doutor Loviso vai entrar em cena agora, pedimos também bênçãos sobre ele, mais estudos da Tua Palavra, mais bênçãos espirituais. Nos ajude a compreender e reter aquilo que nos edifica. Obrigado por tudo. Oramos em Jesus, nosso Salvador. Amém. Obrigada, Du. Quer dizer, Du, que no próximo sábado vamos falar sobre a segunda voz, né? O segundo anjo, né? É isso aí, a segunda voz, o segundo anjo. Muito bem, exatamente. Tá bom, então. Obrigada, Amém. Du. Outra coisa para esclarecer, Du, então a primeira voz é juízo investigativo, é isso? Não quer dizer que é o juiz é investigativo. Quando a Bíblia fala, né, que o juízo chegou, ok? Esse juízo, como é que ele chega? Ele chega em 1844, quando os mileritas entendem que era a volta de Jesus, afinal, ficaram decepcionados, não é a volta de Jesus. Era realmente o juízo que começa no céu. Só que esse juízo, Cleidinha, ele tem 3 fases. E essa fase que nós estamos a viver agora é uma das fases do juízo, chamado fase investigativa. Ou seja, Deus está a ver as obras, desde o primeiro morto que morreu e até o último morto, para começar os vivos. Agora, alguém pergunta assim, mas poxa, Deus precisa investigar as obras de alguém? Não, ele não precisa. Mas sabe por que ele faz isso? Por causa de mim e de você. Quando nós estivemos no céu, no 1000 anos, e você não vê a pessoa que você ama lá, você vai perguntar a Deus como é que essa pessoa não está aqui? E Deus vai mostrar para você as provas, percebe? Essa é uma maneira didática de Deus mostrar para nós essas 3 fases do juízo. Mas a fase que estamos a viver agora é essa fase do juízo chamado investigativo. Ok. É isso. Muito obrigada, Du. Foi bem explicado. Muito obrigada, viu? De coração. Amém. Se encontra, família. O nosso querido Eduardo está de volta para nós explicar a segunda voz, sábado que vem. Tá bom? Que Deus abençoe, Eduardo. Du, Eduardo, a sua amiga de oração, quem era? Foi até que dia? Quem era a sua última? Você lembra, Du? Cleidinha, a última que você me mandou Foi a minha mãe, não foi? foi a tua mãe, exatamente, foi a Então, última. você vai orar por ela até amanhã ainda, tá bom? Ah, beleza. E amanhã, Beleza. porque vamos fazer assim, de agora em diante, a gente vai orar durante uma semana toda, uma pessoa só, tá bom? Aí, próximo Amém, domingo, amém. a gente vai mudar sempre para o próximo domingo. Então, próximo domingo, amanhã eu te mando a sua amiga em oração, que você vai orar durante toda a semana por ela, tá bom? Ah, beleza. Obrigada. Valeu. Obrigada, Du. Querida Obrigado. Osana, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Osana, do Tolovísio. Tá me ouvindo? É com Estava você. aqui prestando atenção no que o Eduardo estava falando das 3 mensagens angélicas. Hoje foi a primeira, semana que vem a segunda, a terceira. Tá cortando também, viu, Osana? Né? Tá cortando também o seu, a sua internet. Consegue me ouvir? Consegue me ouvir? Sim, estamos te ouvindo, mas quando você fala, vai cortando. Consegue me ouvir? Para mim, está congelado. Para vocês, mudou. Rosana, talvez desliga Tá. a sua câmera. Estamos a ouvir cortando também. Cortou, caiu, né? Acho que dela caiu. Sai e entra de novo. Caiu. Eduardo, fique por aí. Se por acaso você não conseguir, aí você continua para terminar o 2 e o 3. O 2, pelo menos. Beleza. Fala do segundo anjo. Segundo anjo. Agora, pelo menos você falou do segundo anjo. Osana, como é que é aí você? Como é que está a sua internet agora? Eu vim para cá para ver se o sinal fica melhor, porque aqui está chovendo e quando chove fica um pouco ruim. Porque a nossa internet é de rádio.
Ai, de rádio? Olha, A gente não mora sabia. na roça, Cleide. Mas eu vou te visitar, vou fazer alguns dias aí para poder aprender a comer bem. Prazer receber. Pode vir. Eu vou. Rosana, você começa a falar. Se a gente vê que está cortando, a gente pede a você para repetir, tá bom? Tá bom. Ó, deixa eu falar uma coisa antes de tudo. Eu conversei com meu esposo, deixei o áudio para você, não sei se você ouviu. Não, não ouvi. Ele, ele concordou em trocar comigo no sábado. Aí ele fala na terça e eu falo no sábado. Tem algum problema? Não, não tem nenhum problema. A única coisa que eu queria para você era isso. Se você faz de 2 horas até, ou de 3 horas até 3h30, e Eduardo pede 3h30, aí ele termina, tem horário para terminar, fica assim, vai até eu terminar. Entendeu? Sempre tem um Por horário isso que eu fixo. mandei o áudio. Por isso que eu mandei o áudio para você dizendo que o Eduardo podia seguir Ah, por causa do meu horário. Você não ouviu, mas não ouvi, tudo bem, não não. tem problema. Não. Eduardo, então, no próximo sábado, você começa às 3h30, tá bom, Eduardo? E vai até você terminar o capítulo. Assim a gente não vai ficar. Tá bom, Eduardo, para você? Amém. Então, Amém, perfeito. próximo sábado, o Eduardo vai começar às 3h30, e dali vocês não tenham pressa, porque ele vai até o final, viu? Ele vai concluir o seu racionamento todinho, aí a gente vai mudando de Cleide, eu começo que 3 horas. E eu começo o Cleide, eu começo que horas? 3 horas e termina 3h30. Ah, beleza, tá bom. Tá bom para você ou tá ruim? Muito bem. Então, vamos lá. Nós vamos continuar. Tá ótimo, tá ótimo. Hoje, inclusive, nós fomos na igreja que nós estamos assistindo, e o pastor vai fazer, ele está ensinando a gente o passo a passo da oração do Pai Nosso. Muito lindo. E aí o Lovísio queria ficar, mas eu falei, não, eu vou para casa por causa da sala. Se a gente tivesse levado almoço, talvez a gente pudesse ficar, porque a gente não avisou nem nada. Semana passada a gente não pôde ir, por causa exatamente disso. Também tem um estudo bíblico à noite, então não ia dar tempo. Mas não tem problema. Então, para essa semana que vem já está avisado. Então, eu sou das 3 às 3h30. Perfeito. Perfeito, Rosana. Tá bom. Então, tá bom. Vamos lá. Voltando ao livro Mente, Caráter e Personalidade, na parte que é no capítulo 23, falando sobre o amor, princípio divino e eterno, nós estamos falando aí, o Eduardo estava falando sobre o temor a Deus. O temor a Deus envolve, não é medo, mas envolve respeito, envolve o amor, que é o sentimento máximo, né? E nesse livro fala para gente que amor não é um impulso, mas um princípio divino. Supremo amor por Deus e desinteressado amor mútuo, eis o melhor dom que nosso Pai Celestial pode conceder. Amar a Deus sobre todas as coisas e um desinteressado amor mútuo. O que é isso? É você não amar com segundas intenções. Este amor não é um impulso, mas um princípio divino, um poder permanente. O coração não consagrado não pode criar ou produzir. Ele é achado somente no coração em que Jesus reina. O que fala lá? Nós o amamos a ele, que ele nos amou quando? Primeiro. No coração renovado pela graça divina, o amor é o princípio que regula a ação. Então, o amor é a força intelectual e moral, ou seja, o amor é um poder. Força intelectual e moral acha-se envolvida nesse princípio, e dele não pode ser separado. O poder da riqueza tende a corromper e destruir. O poder da força é vigoroso para ferir. O que Jesus disse? Que Deus fala, não é por força
nem por violência, mas pelo espírito dele. O poder da força é vigoroso para ferir, mas a excelência e valor do amor puro consiste em sua eficácia de fazer o bem e não fazer nada mais senão o bem. O que quer que seja feito por puro amor, por pequeno e desprezível que seja a vista dos homens, é totalmente frutífero. Quando você age desinteressadamente, você produz muito mais frutos do que se você tivesse premeditado ou planejado, coisa assim. Pois Deus considera mais o amor com que se trabalhe do que a quantidade que se produz. Mais o amor com que se trabalhe do que a quantidade do que se produz. Não é quantidade, é a qualidade. O amor vem de Deus. O coração não convertido não pode originar ou produzir essa planta de crescimento celestial, que só vive e floresce onde Jesus está. E vocês sabiam que o amor, ele é como um perfume, ele perfuma o ambiente. Toda alma está circundada de uma atmosfera própria, que pode estar carregada do poder vivificante da fé, do ânimo, da esperança e perfumada com a fragrância do amor. Ou ela pode estar pesada e fria, com as nuvens do descontentamento e egoísmo. Opa, então aqui já me sinaliza alguma coisa. Onde há descontentamento e egoísmo, não pode existir amor ali, existe muito egoísmo. Ou intoxicada com o contato mortal de um pecado acariciado. Pela atmosfera que nos envolve, toda pessoa com quem nos comunicamos é consciente ou inconsciente afetada. Vocês já pensaram nisso? Querendo ou não, todo mundo com quem a gente conversa, com quem a gente se relaciona, acaba sendo influenciado, tanto pelo amor altruísta, como pelo amor egoísta, que é o do bem ou do mal. E uma coisa importante que o amor faz, ele desarraiga o egoísmo e a contenda. Então, a áurea cadeia do amor, ligando o coração dos crentes em unidade, em laços de companheirismo e amor, e em união com Jesus e o Pai, faz uma perfeita ligação, faz perfeita a ligação e dá ao mundo um testemunho incontestável do poder do cristianismo. Vocês já pensaram que a gente não está sozinho? Que quando nós buscamos a Deus sinceramente, hoje eu estava ouvindo a menina falando lá na igreja, ela diz que quando você compreende o amor que Deus tem por você, você busca meditar, passar mais tempo meditando no que você ouviu, no que você leu, e isso vai entrando na tua cabeça. Mas quando você busca em reconhecimento ao que você já recebeu, você busca fazer a vontade de Deus, usando os remédios da natureza, buscando obedecer, que a obediência é o laço áureo do relacionamento nosso com Deus, a nossa mente vai sendo transformada e você vai ficando cada vez mais sensível à voz do Espírito Santo. Então será desarraigado o egoísmo e não existirá infidelidade. Lembra que o primeiro mandamento, o princípio dele é o princípio da lealdade. Não ter outros deuses diante de nós. E quando nós temos a Deus em primeiro lugar, nós buscamos ser fiéis a Ele. Não haverá contendas e divisões. Já pensaram nisso? Contendas e divisões.
Não haverá obstinação em ninguém que esteja ligado a Cristo. Ninguém agirá segundo a obstinada independência da criança caprichosa e impulsiva que larga a mão que a está guiando e prefere tropeçar sozinha e andar segundo lhe parece. Olha só. Ou seja, cada vez que a gente escolhe fazer a nossa vontade, nós somos comparados a uma criança teimosa, caprichosa, obstinada. Qual é o fruto do puro amor? O que está escrito lá em Mateus 7,12? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, como é que é? Fazei-o vós também a eles. Benditos resultados apareceriam como fruto de semelhante procedimento. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Esse daqui é o verso 2, também de São Mateus 7. Eis aí fortes motivos que nos deveriam constranger a amar uns aos outros com coração puro, cálido. Cristo é nosso exemplo. Ele andava fazendo bem, vivia para ser uma bênção aos outros. O amor aformoseava e enobrecia todas as suas ações. Não nos é mandado fazer a nós mesmos o que desejamos que outros nos façam. Nós é que devemos fazer aos outros o que desejamos que nos façam, sob circunstâncias semelhantes. A medida com que medimos sempre nos será devolvida tal qual. O amor da influência e o desejo da estima dos outros pode produzir uma vida bem ordenada e frequentemente uma conversação sem falha. O respeito próprio pode levar-nos a evitar a aparência do mal. Respeito próprio. O que é respeito próprio? Vocês têm noção? Respeito próprio. Quando você preza pela sua reputação, não se envolvendo com pessoas ou situações que possam dar margem a pensamentos negativos, você está buscando o seu próprio respeito. Porque quando você busca o seu próprio respeito, você já está respeitando o outro. Não adianta cobrar do outro, como muitas vezes a gente escuta falando assim. Não, ele não faz tal coisa. Mas a pergunta é aqui, ó. Nós temos consciência de que isso deve partir, em primeiro lugar, de nós? O respeito próprio, o amor da influência e o desejo da estima dos outros pode produzir uma vida bem ordenada, uma conversação sem falha. O respeito próprio pode levar-nos a evitar a aparência do mal. Pode o coração egoísta praticar atos generosos, reconhecer a verdade presente e expressar humildade e afeto à vista? E, contudo, os motivos podem ser enganosos e impuros. As ações que promanam de semelhante coração podem ser destituídos do sabor da vida e dos frutos da verdadeira santidade, sendo alheios aos princípios do puro amor. O amor deve ser acariciado e cultivado, pois sua influência é divina. O que Deus está falando para a gente? Nosso coração é enganoso. Quem o conhecerá? Né? Enganoso é o coração do homem. Quem o conhecerá? Você, quando Davi escreveu, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, é porque ele duvidava da sinceridade do coração dele. Por isso,
é que a luta maior que a gente tem que travar é com o nosso próprio eu. Enganoso o coração. Você pode dizer que ama, mas você não tem uma visão, um entendimento perfeito do que é amor. Então, Deus está convidando a gente a quê? A que nós aprendamos a buscar dele o verdadeiro amor. O amor de Cristo, ele é profundo e sincero, fluindo tal uma irreprimível torrente a todos os que o aceitam. Em seu amor não existe egoísmo. Se esse amor de origem divina é princípio permanente no coração, far-se-á conhecido não somente aos que consideramos os mais queridos no relacionamento sagrado, mas a todos aqueles com quem entramos em contato. Vocês já pensaram nisso? Gente, isso não quer dizer que são só as pessoas que nos fazem o bem, que são os nossos amigos. Muitas vezes são aqueles que mais nos prejudicam. É fácil a gente amar quem pisou no seu pé, quem puxou seu tapete, quem falou mal de você sem você ter culpa em cartório. É fácil? Quem denegriu sua imagem, levar-nos a prestar pequenos atos de atenção, a fazer concessões e a praticar atos de bondade, a pronunciar palavras ternas, verazes e animadoras, levar-nos a simpatizar com aqueles cujo coração tem fome de simpatia. Bom, eu pude entender é que se eu quero que alguém, eu achei interessante isso aqui, ó, não nos é mandado fazer a nós mesmos o que desejamos que os outros nos façam. Não é para você fazer para você aquilo que você gostaria de receber. Pelo contrário, comece fazendo para os outros aquilo que você gostaria de receber. E você vai ser abençoado recebendo muito mais do que aquilo que você fez. É impressionante. Essa matemática do amor é uma coisa de origem divina mesmo, sabe? Não pode ter origem humana isso, não. Deus está convidando a gente para a gente amá-lo acima de todas as coisas. Esse princípio, gente, não é humano. Ele é de origem divina. Porque ele mesmo fala, enganoso é o coração. Quem o conhecerá? Se Davi falou que o nosso coração é enganoso, ele mesmo falou, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu quero aprender a confiar mais em Deus e menos em mim mesmo. Eu quero aprender a depender mais de Deus e menos de mim mesmo. Eu quero aprender a ser fiel a Deus. Mas eu não consigo fazer isso sozinha. E eu tenho certeza que vocês também têm dificuldade, porque isso faz parte da nossa natureza caída. Mas hoje Deus está nos convidando para nós entregarmos o nosso coração a Ele. Ele diz, se vocês que são maus sabem dar gosto, filhos de vocês, quanto mais o Pai Celestial dará ao Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Nós precisamos aprender a sujeitar-nos a Deus e a resistir ao diabo, para que ele fuja de nós. Nós não conseguimos resistir ao diabo, a nossa natureza tendenciosa para o mal, sem antes nos sujeitarmos a Deus. Você está disposto a se sujeitar a Deus antes de resistir ao diabo? Você sozinho não vai conseguir.
tenho essa triste notícia para te dar. Nós queremos, nós buscamos o tempo todo aprender a depender de Deus. Sábado é um dia de cura. Sábado é um dia de santificação. Sábado é um dia de descanso. Nada melhor do que nós buscarmos nessa tarde, pedir a Deus, Senhor, ensina-me a amar como tu me amas. O amor ágape, apesar de eu ser mal, ruim, perversa, Deus me ama assim mesmo. Você está disposto? Se você está disposto, nós vamos ficar de joelho e vamos falar com Deus. E vamos pedir a Ele que Ele coloque, renovando a nossa mente, colocando em nosso coração esse amor, apesar de, não é um amor condicional. Eu amo se me amarem, ou eu deixo de amar se me pegarem no pé. Não. Deus quer que nós aprendamos a amar acima de todas as coisas. Mas até para isso a gente precisa pedir. Vamos falar com Ele. Querido Deus e Pai que está no céu, o Senhor ouviu nossa conversa, Senhor. E sabe que nosso coração é enganoso, perverso e mau. E Ele não sabe amar as pessoas como o Senhor espera que nós amemos. O amor terno, o amor moderado, o amor temperante, o amor respeitador, o amor com veracidade, o amor fiel, como são os princípios da tua lei. E o Senhor espera que nós também reflitamos em nossa vida exatamente esses 10 princípios da tua santa lei. Mas, Senhor, o querer está em nós, não efetuar. A gente não consegue fazer isso, não. Aqui está a igreja da família Emanuel, a família de fé, que todo dia busca a presença do Senhor, para que nós espelhemos na nossa vida uma vida de relacionamento, de comunhão contigo, e assim o mundo possa ver o Senhor em nós. Pai, a igreja da família Emanuel está aqui, doente do jeito que está, aleijada do jeito que está, mas aqui, Senhor, insistindo, clamando, por favor, Senhor, muda. O Senhor um dia nos resgatou do mundo do pecado. Precisamos de restauração, precisamos de transformação, renovação e salvação. Acreditamos que o Senhor pode, porque muito pode a oração em sua eficácia. E nós estamos aqui pedindo. Faz esse milagre por nós, Senhor. Porque em nós, muito obrigado que o Senhor ainda não desistiu. E através de nós possamos ser um conduto de salvação àqueles com quem entrarmos em contato. Na certeza, Senhor, pedimos também pela família da Ruth, enlutada com o descanso dela. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor recolhe quem está mais perto de Ti. Nós queremos andar contigo e viver perto de Ti, sermos ferramentas em Tuas mãos para podermos apresentar o Evangelho eterno, apresentar o temor ao Senhor, darmos glória, pois chegada é a hora do seu juízo. Abençoe a família Emanuel, abençoe as pessoas que estão aqui, as que por algum motivo não puderam estar. O Eduardo que passa para a gente as mensagens do Apocalipse, Senhor. Que essas mensagens fiquem bem gravadas na nossa mente e no nosso coração, especialmente pelos dias que estamos vivendo. Nos dê um resto de sábado para nós, noite e semana abençoada para quem está na Europa. Nós pedimos não porque mereçamos, abençoa também os nossos familiares e prepara-nos para a tua volta que está tão próxima, Senhor. Nós agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém.
Querida Osana, muito obrigada.